Obrigado, Renato. Prazer estar aqui com você, com a Fernanda Campos, com essa audiência nessa maratona de inovação, né? Eu acho que eu sou médico de formação, filho de médicos. eh, Sempre, quando eu me formei, me interessei pela inovação e eu acho que o ponto central, quando eu me formei, quer dizer, não tinha ecossistema de inovação nem numa cidade como São Paulo, isso lá em 2010, né? A gente não tinha, você não tinha eventos, você não tinha comunidade, a gente não sabia quem eram os empreendedores. E aí eu acho que, de fato, isso é um desafio. A gente começou fazendo eventos, né? Eventos de pequeno, médio e grande porte, mas eu acho que, de fato, não ter o ecossistema, eu lembro exatamente assim, como fala, é assustador, na verdade, né? Tudo fica pesado e aquela questão, você não sabe quem são. O ponto central é você não sabe quem são as outras pessoas que estão em jornadas semelhantes às suas, quem comparte os interesses, né? E eu acho que esse é um ponto central, né? Um evento como esse, que é um evento muito de comunidades, né? Pessoas com diferentes interesses, mas muito ligadas à inovação e gestão em saúde, isso acaba sendo fundamental. Eu acho que passado 15 anos, a gente está em outro momento, né? Avançamos, temos excelentes iniciativas, trends news, mas é importante a gente ter a perspectiva clara que no Brasil a gente vive um país de dimensões continentais. Então, que na grande maioria das cidades brasileiras, você vai ter ainda muito pouco ou quase nada ligado à inovação em saúde. E num momento que a saúde passa por essa transformação digital e agora um alto impacto da inteligência artificial, eu acho que a gente realmente vai ter um desafio de disseminação, de chegar nesses profissionais de saúde, né, e estar juntos, porque certamente o currículo, né, na graduação, na pós-graduação, não acompanha. E eu me formei médico, fiz residência, que é pós-graduação, aí fui estudar nos Estados Unidos, e o MBA que eu fiz nos Estados Unidos também não tem tecnologia. Então eu acho que a gente também vive, né? Eu acho que o ecossistema é importante, mas também a gente vive é, a valorização de pilares técnicos, né? Eu acho que a gente vai ter que investir também na nossa educação, dominar a tecnologia, porque a tecnologia passa a ser cada vez mais intrínseca ao cuidado em saúde. Fernando, muito bom. Fernanda, você pode, por favor, se apresentar e o projeto maravilhoso que você faz, que tem comunidades como um dos pilares? Bom, boa tarde já, né? Boa tarde a todas e todos que estão aqui. É um prazer enorme ter recebido esse contato, esse convite vindo do Renato, que são aquelas conexões verdadeiras que a gente não consegue fazer no mundo digital. E Fernando também, que eu conheci no mundo digital e hoje está aqui presente, vendo esse papel positivo do mundo digital, né? Bom, eu sou fundadora da Campus Humana. A gente é uma startup com soluções para mães de crianças e jovens com transtornos mentais. Então, a gente parte do primeiro desafio dessas mães, cujos filhos têm TDAH, depressão crônica, bipolaridade, que é a questão da solidão da jornada de vida. Pode não parecer, mas a gente tem pelo menos 11 milhões de mães brasileiras, dos mais diferentes status, classes sociais e estados, que estão lá vivendo uma jornada solitária que muitas vezes nem falam para os outros que tem isso, que tem esse desafio. Então, a gente surge com os grupos de apoio mútuo digitais, que não são rodas de conversas, mas são uma solução estruturada, com método científico e com temas pré-determinados, com dinâmicas pré-determinadas,
Para quê? Para que essas mães consigam ter uma transformação a partir de um pertencimento. E junto disso, para empresas também, a gente também oferece isso junto com a nossa plataforma digital. Por quê? Porque a gente não tem muita noção, mas a gente tem indústrias aqui no Brasil, como, por exemplo, um sistema financeiro. A gente não imagina, mas tem uma mão de obra enorme no meio do caminho, nesse nível médio de mulheres que são mães e que fazem parte desses 41% de afastamento com depressão e ansiedade que aconteceu em 2024. Então, a gente está falando de uma massa de mulheres, mães, que não tinha uma solução para elas. E a gente vem, então, com essa proposta que eu acho que tem muito a ver com a questão das comunidades. O Fernando ele trata de uma comunidade de empreendedorismo. E eu digo que eu trato de uma comunidade de mães, mulheres que estão em todos os estados do Brasil, mas que conseguem, através de um meio digital, primeiro, se enxergar numa mãe que a gente vê que é a mesma dificuldade de vida. A mãe que está no Mato Grosso do Sul e a mãe que está no Rio Grande do Sul, quando o diálogo está no meio do caminho, no mesmo lugar, as vitórias e as conquistas e as dificuldades são as mesmas. E isso é muito empoderador. Isso é uma comunidade que dá. Então, junto disso também, quando a gente fala de tecnologia como instrumento, é uma coisa que eu faço muita questão de ter essa visão de que, mesmo a IA, a gente, é a hype da IA, eu falei, não, é o que ela tem dado, enfim, de solução no sentido de aprimorar a operação, de aprimorar o contato, a gente traz isso como uma forma de trazer o conhecimento científico que é essencialmente estéril. O que a gente questiona hoje é por que a gente tem tanto trabalho acadêmico em saúde mental e várias outras áreas que fica ali para ser cotado. Eu fui mencionado 50 mil vezes, que lindo, você mudou quantas vidas? E aí a gente chega com essa proposta, não, vamos mudar a sua vida, porque você vai ter mais informação, inclusive para conversar com os profissionais de saúde sem ser o Dr. Google. Vamos democratizar esse conhecimento para essas mães. Então, é isso que a gente faz, em resumo, e essa sou eu. Eu acho que o empreendedorismo tem isso, né? Depois de um certo tempo de estrada, quem é você, Fernando? Eu falei assim, eu sou a empreendedora. O resto eu já até esqueci o que eu sou, mas enfim, essa sou eu. Excelente, parabéns pelo trabalho lindo que você faz. E eu quero explorar aqui o que é o tema do nosso bate-papo de hoje de comunidades e trazer alguns insights. A gente acabou de fazer um painel com o Bruno Pipons, VP da RD Saúde, com o Bruno Pina, que tem um hub de longevidade, um hub a partir da Europa, e com a Luciane Infante, que ela trouxe dados incríveis a respeito da saúde da população brasileira. E um dos dados que mais chamou a atenção foi que ninguém está olhando para uma população de jovens adolescentes que, de doenças identificadas, o maior delas são os transtornos TEA, transtornos e distúrbios relacionados à saúde mental. E que esses adolescentes jovens que não estão sendo olhados, eles são filhos dessas mães que você mencionou, provavelmente, e que eles viram doentes crônicos para o sistema de saúde depois. E eles estavam colocando aqui a questão de como pensar num ecossistema novo que funcione. Então, as farmácias como uma atenção primária, como pode se reposicionar não só para vender remédio, mas se posicionar como atenção primária, como as coisas podem se conectar. Então, o hub de longevidade do Pina começa a olhar os 1000 primeiros dias de vida quando as crianças vão se formando. Poxa, que incrível! E aí a gente volta ao conceito das conexões. Então, a gente está aqui num projeto muito que eu acredito que é o Trends News, que é baseado em quê? Conteúdo, a gente trocar, trazer informação, pegar informação, conexões, justamente a comunidade que vai crescendo em torno do nosso podcast, na nossa Arena Digital, para o quê? Para gerar transformação. Então, de maneiras diferentes,
o conceito de comunidade está gerando transformação. Então, de uma maneira muito clara, o trabalho que o Fernando vem fazendo há anos está gerando transformação no ecossistema de saúde. Fernando, queria que você falasse um pouquinho mais dos resultados que você vê da proposta que você tem do propósito para o HiHub. Trazer alguns insights. Olha, o que aconteceu? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, olhando, em 2019 a gente fez uma missão de inovação para a China, e aí quando a gente voltou, de fato, a gente começou um grupo de membros, inicialmente empreendedores, pessoas físicas, e posteriormente empresas, né? E agora a gente já passou aí de 6 anos com esse grupo de membros. Quantos membros tem hoje, Fernando? Hoje, mais de 120 membros, uma comunidade aí passando de 5.000 participantes. E eu vou te falar que olha, a jornada do empreendedor, do inovador, é extremamente desafiadora, né? Porque a hora que você começa a olhar individualmente a trajetória de cada um, aí eu acho que a gente começa a ter uma visão 360 de tudo o que acontece. E aí eu acho que entra questões pessoais, divórcios, namoros, casamentos, doença, os desafios de negócio, né? Então eu acho que a gente começa a ter uma visão muito mais como hub, a gente começou a ter uma visão muito mais completa de jornada de desenvolvimento, porque o ecossistema, né? O ecossistema é isso. E tem uma analogia que eu falo, olha, lá em casa eu tenho 2 aquários, um doce e um marinho. O aquário marinho é lindo, né? Aquela imagem, nossa, um monte de peixe, eles são muito bonitos. Mas qualquer alteração no ecossistema, você vai ter perdas importantes no ecossistema. Às vezes, fala assim, chegou a tem 8 peixes, qualquer alteração morre 4. Então, eu acho que a gente começa a ter noção de o quanto que esse ecossistema de inovação, ele é frágil. E eu acho que a gente que está nessa trajetória, todos nós passamos pela pandemia, onde a gente aprendeu a sobreviver, né, como ecossistema somente no ambiente digital. E eu acho que o que fica de aprendizado, fala assim, olha, só digitalmente é absolutamente insuficiente. Eu acho que essas trocas presenciais são fundamentais, complementadas com a jornada presencial. E aí eu acho que tem outra coisa que vocês fazem e a gente faz, essas missões internacionais, né? Ir para o Vale do Silício, agora esse ano a gente foi para a China, né? Participar de eventos como a SXSW, participar do Web Summit, também é importante, porque eu acho que a saúde e a inovação, elas têm um componente global, e a gente tem que conversar. E eu acho que aqui ainda no Brasil, a gente ainda acaba ficando muito restrito ao que está acontecendo na nossa realidade, né? A gente tem que fazer, mesmo aqui na FIS, quer dizer, tem um esforço grande para trazer Latam, ainda acho que, né, esse ano ainda a gente não teve estrangeiros, então e mesmo relacionado às nossas startups hoje do ecossistema, a gente praticamente não se envolve com a América Latina, né? Então, esse é um aprendizado que, assim, muitas vezes a gente tem uma visão hiperlocal, né? A gente tem muitos empreendedores que têm uma visão de São Paulo só, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais abrangente, entender os diferentes ecossistemas. De um modo geral, os ecossistemas não conversam tanto entre si, apesar de hoje no Brasil a gente ter ecossistemas muito desenvolvidos em diferentes capitais, né? E eu acho que o principal aprendizado, Renato, é que é uma jornada de fato, né? Eu acho que a gente percebe que os desafios da jornada da vida realmente fazem com que algumas pessoas desistam da jornada empreendedora. E aí eu acho que a gente tem que ter muita confiança para dividir realmente, né, os aspectos, porque muitas vezes, né, eu acho que recentemente estava com
uma nova membra no grupo, e ela compartilhou num debate, falou assim, olha, eu perdi meus pais, era a segunda vez que eu conversava com ela, eu perdi meus pais super cedo, né, eu criei o meu irmão, então eu acho que tem uma questão fundamental, que é fundamental ter um vínculo, ter um grau de confiança, né? Que não é, eu acho que no limite não é simplesmente uma questão comercial. E eu acho que construir essa confiança é fundamental, e para isso, né, os encontros presenciais são fundamentais, e mesmo as experiências, né, os jantares, para você ter esse contato. E só para fechar, eu não acho, às vezes a gente acho que fazer eventos com milhares de pessoas, tal, vai fazer uma super diferença, mas eu acho que as conversas genuínas, menores, mais exclusivas, elas podem gerar também muito resultado, né? Então não acho que não precisa se fazer eventos muito grandes, né, para que realmente você consiga tocar as pessoas, para, né, no final as pessoas querem ser escutadas e desenvolver laços genuínos. Excelente. Fernando, passa, por favor, o microfone para Fernanda. Fernanda, esse conceito do phygital, né? Do físico e do digital. Nada substitui o toque, a relação pessoal entre as pessoas. Mas não existe mundo perfeito. E entendo que a possibilidade de você ter um contato no mundo digital é uma possibilidade de você manter um contato e estar cada vez mais rico dentro dos recursos tecnológicos que a gente tem. Eu não sei se você chegou a ver, mas nos últimos 10 dias, em vários grupos, e a gente apresentou isso no Trends News da semana passada, um vídeo de uma médica chamada doutora Maria Inês, que ela faz um trabalho muito forte com aquela doença que é limitante. Alguém chegou a ver esse vídeo? Não. Vejam, porque é de chorar. É um vídeo, uma médica muito bonita, se expressa muito bem e vai apresentando todo o trabalho que ela foi fazendo nos últimos anos, professora de faculdade, mentora de doutorado, e ela começa a trazer umas imagens da vida dela e fala, mas está esquisito essa imagem com a mulher que está apresentando. No final do vídeo, ela é totalmente incapacitada, era só um avatar muito bem feito, e ela se comunica hoje com os alunos, ela se comunica com todo o ecossistema só através do movimento dos olhos. E esse avatar dela, ela abriu o mundo para tudo que está dentro da cabeça dela ser compartilhado. Então, o que você imagina dentro do trabalho que você faz de comunidade? O que as tecnologias vão poder ajudar essas mães que têm essa conexão? Já passou isso pela sua cabeça? Olha, eu sempre, talvez por limitação minha, eu sempre tenho um mantra, que é a tecnologia me ajuda a cumprir esse propósito. Esse propósito que é trabalhar por mães que têm filhos com questões de saúde mental. E aí, partindo desse mantra, vem a outra questão. Primeiro, essa questão do estigma, que nem você fala, provavelmente eu não vi esse vídeo da média, ela deve ter ela. Ela tem ela. Ela deve ter ela. E aí, assim, jovens com automutilação, jovens com depressão crônica, jovens com autismo, sempre quando, aspas, esse jovem vem a mim, é um discurso de uma mãe que vem a mim. E dentro de um ambiente digital, eu estava comentando isso há pouco aqui com uma mãe que que eu conheci hoje presencialmente também. Eu estava aqui olhando e eu vi, gente, como que é difícil você ter uma atenção básica de 1 minuto de uma pessoa. Eu não estou falando de assistir essa palestra toda. 1 minuto.
1 minuto de atenção, pode não parecer nada, mas o site perfeito tem que ser acessado em 8 segundos. Se você passar de 8 segundos, o cliente não está lá. Agora, eu estou falando de pessoal. E aí, comentando de novo, eu falei, como que a gente consegue, numa sessão com 5 mães de 5 minutos, você vê no olhar de cada uma que está ali, uma está falando da sua experiência, cujo filho foi internado 3 dias antes, porque tentou, está internado ainda, porque tentou tirar a vida. A gente está falando de uma coisa muito grave, tentou tirar a vida. E a outra que está do lado, que o filho tem seletividade alimentar, que fica, existe essa realidade, mães que ficam 6 horas numa clínica, porque dizem que o tratamento tem que ser esse, 6 horas. Como que a gente consegue, em 50 minutos, juntar 5 mulheres e o olhar delas está presente o tempo todo e você não vê 1 segundo de ausência? Falo, opa, é a conexão emocional. E aí, assim, como que a tecnologia vai me trazer algo parecido com isso? Eu acho que não. Eu acho que, assim, o que a gente precisa pensar, pelo menos no nosso caso, eu quero a tecnologia como instrumento, por exemplo, para a democratização da informação, que é uma coisa que a gente já faz e sujeita a muita alucinação. A gente anda muito devagar nisso porque um estudo científico, se eu coloco para as minhas mães testes rápidos, em um estudo científico, por vez, ela já tem alucinado num nível que eu já acho perigoso. Então, assim, não sou contra a tecnologia, mas eu acho que a gente tem um tesouro humano que, pelo menos na comunidade nossa que a gente constrói, eu falo, putz, se vier uma tecnologia para empoderar isso, eu estou dentro. Se não, a tecnologia tem que vir como subsídio para isso. Há uma semana atrás, eu estava no congresso em São Paulo, que é o Mind Summit, com o Jean Emmanuel da Neve, e ele falou uma coisa que realmente a gente fala muito hoje em dia, empreendedorismo, propósito, enfim, o importante é o propósito. E ele falou, olha, é uma pesquisa muito grande, pesada, de anos, começou no Brasil agora, parece agora no início de 2025, eles estão em alguns lugares, mas ele falou assim, olha, por que uma pessoa hoje se mantém numa empresa? Vários fatores, mas um entre eles era o propósito, ok. Mas veio o segundo, que é o sentido. Se a pessoa não vê o sentido naquilo, não vai rolar. A pessoa não vai ficar. Então, eu acho o seguinte, nós temos coisas humanas que eu acho que a gente tem que potencializar. Se a tecnologia não entra nisso, ok, proteja-se que venha a tecnologia depois. Inovação em saúde mental. O que eu vejo? A gente tem mães de Mato Grosso do Sul, a gente tem mães Rio Grande do Sul. A maioria dessas mães não estão em Porto Alegre, fora São Paulo, porque São Paulo é o maior mercado, mas vão para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A maioria dessas usuárias, elas estão em cidades próximas ao grande centro e é uma história diferente da FOMO. É uma história, nossa, mas as mães da capital têm acesso a coisas que eu não tenho aqui. Mas a maioria das mães da capital não tem acesso. Na verdade, é um acesso muito igual dela. Mas existe esse olhar de o fora, o que está lá fora é o que eu preciso. Então, eu acho que a tecnologia, a gente chega com a informação, está mais acessível. Vamos chegar para essa mãe e falar assim, olha, aquieta o seu coração, mãe, porque o que você está tendo aqui de problema, a mãe da capital também está tendo, e o que você está tendo de opção hoje em dia, se não é o melhor, tem gente também que está na mesma solução, está na mesma comunidade. Eu acho que é coadjuvante, no nosso caso. Fernanda, eu acho que sempre tem que ser uma colaboração. Eu exploro muito o conceito de seres humanos aumentados, que o ser humano aumentado com óculos, com celular e com inteligência artificial e tudo isso. Ontem a gente teve uma sessão aqui que foi bastante disruptiva, às 17 horas, que o Diógenes trouxe uma entidade digital que colaborou aqui com a gente, a plateia fazendo perguntas,
e as respostas foram extremamente complexas e embasadas de todo mundo aplaudir cada resposta que está dando. Então, o que eu queria sinalizar é que acredito muito no conceito da Sociedade 5.0 desenvolvido no Japão em 2016, que são as pessoas ao centro da transformação digital. Sempre as pessoas ao centro. Só que cada vez mais, como o Fernando falou do 360 graus, a gente tem tecnologia por todos os lados. A gente tem que segurar as rédeas, mas saber usar. Eu vejo como uma possibilidade muito grande, assim, fazendo um paralelo simples do que foi a telemedicina pós-pandemia, que ninguém queria usar e passou a ser algo corriqueiro. Eu acho que esses recursos de inteligência artificial, e aí a gente chega de novo nas comunidades das conexões, vão ser potencializados por isso. A gente não tem condições, você citou mães de vários estados. Para conectar essas mães fisicamente, vai ser muito difícil, né? Porque com certeza muitas dessas mães estão numa situação de mais vulnerabilidade. Então, até a questão de deslocamento fica difícil. Então, não tem mundo ideal, vamos para o mundo digital, né? Eu acho que é isso. E, Fernando, eu queria explorar ainda um pouquinho mais da visão que você tem um pouco mais da visão digital também, e você explora bem teus canais. Como que você imagina os futuros das comunidades a partir de todas essas tecnologias que está vindo? Você acha que em breve o Maiá vai substituir o Fernando, os posts, as curadorias? É uma excelente pergunta. Eu acho que tem um ponto que eu queria enfatizar, que eu acho assim, um ponto central das comunidades, do ecossistema, é você ter diversidade de pessoas, diversidade de formações, diversidade de atuações profissionais, né? Eu acho que hoje a gente tem, né, no nosso ecossistema, profissionais que são especialistas ou focados em longevidade. Renato tem toda uma bagagem tecnológica. Quer dizer, isso na verdade é fundamental, né? Eu acho que de fato essa não para mim não faz sentido. Vou ter um ecossistema de médicos inovadores. Quer dizer, acaba tendo esse recorte, acaba sendo um recorte míope, porque eu acho que a inovação ela exige esse olhar muito amplo, assim como a gente precisa de muitos enfermeiros inovadores, por exemplo, né? A gente teve recentemente uma membra que entrou, que ela é uma enfermeira inovadora que está lançando um curso de inteligência artificial. Kelly. Então, a Kelly. Ela teve aqui? Não, ela teve naquele debate que você organizou e eu lembro dela ter falado. Mas isso, e aí assim, a única coisa que me angustia não é a tecnologia, é não ter mais profissionais de saúde que estejam se desenvolvendo para trilhar uma carreira com o apoio da tecnologia, né? Porque o grande ponto fala assim, olha, a gente vai ter que capacitar muito profissional de saúde. Eu vi a melhor palestra que eu vi esse ano era de um médico cirurgião plástico que ele atuou na Kaiser Permanente. E ele falou ele escreveu um livro que é o Dr. ChatGPT. Cara, muito bom esse livro. Ele falou, gente, o ChatGPT é como se ele tivesse lido todos os livros do mundo, né? Foi uma biblioteca que ele tem acesso a todos os artigos, lê todos os prontuários eletrônicos. Vai alucinar alguma hora? Vai alucinar. Mas tem como não usar a ferramenta? Não tem. E aí, a hora que eu era meio cético, falei assim, puxa vida, agora eu entendi que é uma ferramenta imprescindível para o futuro. E aí eu acho que a gente está bastante ferrado. Porque na prática é isso, né? O que eu acho só assustador é que assim, a gente olha a questão da educação em saúde e fala assim, em que momento, como é que a gente vai incorporar tecnologia à educação em saúde? Porque claramente vai ter que ser, né, alguma coisa corta. Não dá, na minha visão, simplesmente para o profissional de saúde consumir. Tem que ter crítica, tem que ter fundamento. Assim como um médico radiologista, tem alguns colegas por aqui que tem uma formação para fazer esse discernimento, né? E eu acho que o que a gente tem visto de solução é assustador, assim.
né? Mesmo aqui tem algumas soluções, mas você começa a ver solução que resume o que o médico e o paciente falaram, sugere diagnóstico, sugere conduta, empresas que há 3 anos atrás não existiam. Então, de quando a gente começou lá atrás, há 15 anos para agora, o ciclo de desenvolvimento das novas tecnologias em saúde está muito mais curto, com um grau de acurácia muito maior, né, Renato? Não, esteve aqui em um dos painéis uma startup com menos de 1 ano de vida, que é a Doutora AI, que está já na Redditor, em mais de 15 hospitais, vai para a rede inteira, cuidando de toda a jornada do paciente, desde a triagem para o IA conversacional. E eu já vi vários testes de a pessoa fala com a IA, como está se sentindo, e a pessoa, para provocar, falou, em vez de falar estômago, falou bucho. Estou com dor no bucho, e a IA, entendi, você está com dor no bucho, você precisa de um gastroenterologista. Então, de uma maneira muito natural, e já fazendo o agendamento, e indo para o próximo passo, quando você quer a agenda, já vai para um pronto-socorro, no pronto-socorro é atendido por uma enfermeira, mas nada digitado, tudo conversacional, vai para o sistema, e depois para o médico da mesma maneira. A hora que chega com o médico, já tem perguntas. Doutor, sugiro fazer estas perguntas. Sugestão diagnóstica SSS. E aí imprime atestado, vai todo para o prontuário, está diminuindo as glosas que tem em relação aos operadores, porque a documentação está toda ali, não tem interpretação. Em um dos casos, uma menina de 26 anos, num hospital do Nordeste da Redditor, ela, na triagem, ela falou que ela estava com dor de cabeça, e para o médico, na hora da consulta, não falou, não, estou com dor nas pernas, muita dor, não sei o quê. O médico ia mandar embora. A IA falou, não, sugiro uma tomografia. O médico falou, vou mandar para tomografia. Ela estava com uma trombose venosa, alguma coisa assim. Salvou a vida da menina. Eu vi uma declaração do médico falando, a sua IA salvou uma vida. Então, eu acho que é esse o mundo daqui para frente. E a gente trazendo para a realidade das comunidades, a gente vai ter essa IA, como tinha ontem às 17 horas a Ash respondendo para todo mundo, vai ter nossa assistente aqui no Trends News, vai ter a nossa assistente ali, e vai ter nas suas comunidades com as mães, falando a língua delas, entendendo tudo o que aconteceu, todo o histórico, porque imagina, né, você trazer para uma conversa várias mães com os filhos com situações totalmente distintas umas da outra e você juntar uma coisa com a outra. A IA vai poder ajudar a fazer isso. Junta a informação daqui, sugere, fale essa mãe com essa mãe, porque as duas têm filhos com condições semelhantes. E eu acho que é esse o mundo que a gente vai ter daqui para frente. Sim, ser humano ao centro, mas a tecnologia ajudando demais. É isso que eu vislumbro e eu quero para o Trends News e quero colaborar também com as outras comunidades com isso. O que você acha, Fernando? Mudou um pouquinho a sua visão? Não, total. O meu único ponto, Renato, é que a gente, assim, pessoalmente, e do nosso ecossistema, cara, por exemplo, eu já fiz 4 missões para o Vale do Silício, uma para o Canadá, 2 para a China. Não fiz nada na América Latina. Cara, não faz sentido não ter ido nunca, não ter um relacionamento como ecossistema de inovação na América Latina, cara, para Buenos Aires, quer dizer, porque não tem uma questão de custo envolvida, aí tem uma questão de mindset. Então tem umas coisas que você fala assim, que você começa a questionar, sabe? Que a gente, eu acho que no bom sentido, porque eu acho que diversidade é fundamental. Lá vou eu discordar de você. Fica à vontade, eu adoro. Vamos lá. A IA, hoje, para conversa como terapeuta, é o segundo maior uso da IA. O que a gente ganhou com isso? Porque, assim, vamos ser conscientes, né? Eu acho que o debate é bom quando é isso. Tem gente que fala isso e tem gente que fala aquilo. Então, assim, adaptando para a minha realidade, muitas das mães com as quais eu converso toda semana
falam assim: puxa, eu precisaria muito de um terapeuta. Eu preciso fazer terapia, mas é o meu filho que está fazendo. É óbvio que eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer terapia. E aí a outra já chega: olha, eu estou fazendo terapia aqui em São Paulo, é baratinho, online, me dá, eu troco. Agora, tem a outra que está lá, enfim, eu não sei nem te dizer o que é aquilo. Tem vezes que eu olho e falo: não, peraí, é DF, é perto DF. Tem hora que eu falo: não, isso fica. Eu não sei nem onde que ela está, para falar a verdade. E também, assim, para mim não é importante. E aí eu chego: olha só, você está precisando de terapia? Faz com esse terapeuta de São Paulo. Ou eu chego para ela e falo assim: entra no chat GPT. Qual é a minha, talvez assim, porque eu seja uma pessoa enviesada. A minha geração talvez seja mais enviesada. Se você fizer essa mesma pergunta para um rapaz que está fazendo residência em psiquiatria hoje, talvez ele chega e fala assim: cara, ela está na falta total, vai para o chat GPT. É a urgência. Então, assim, eu sou muito moldada por uma questão de tentar tirar um pouquinho dos vieses que eu carrego. E eu acho, assim, uma coisa que tem livros que mudam a vida da gente, né? Se tem um que mudou a minha vida, foi o Pense de Novo, do Adam Grant. Porque eu vi, assim, como eu sou enviesada. E é um exercício mental meio diário de sair do meu viés de bolha do Sudeste, bolha do Rio, Zona Sul do Rio de Janeiro, bolha do ecossistema de inovação de São Paulo, porque você ser um empreendedor em São Paulo te deixa numa bolha, sim, te deixa numa bolha de um pouquinho de falta de escassez, porque você tem uma FAPESP ali do lado, você tem coisa, e você tem uma academia, uma USP, Unicamp, que eles pensam de uma forma que, ok, é um jeito de pensar. E aí, quando você sai de uma bolha, que nem semana passada, que eu fui, semana passada não, retrasada, falava no Rack and Play, e aí eu vou para Pernambuco, eu falei: uau, eu estou pensando de uma forma diferente, eu estou falando com gente diferente e que me traz tudo diferente. Então, assim, mais do que a tecnologia, eu acredito no humano e na abertura ao diferente. Para mim, isso é mais motor do que a tecnologia. Para mim, tecnologia é mais meio. Não consigo discordar dessa minha tese, apesar do meu viés. Mas eu concordei com você. Olha só, você está com viés que você acha que eu estou discordando de você. Esse é o seu viés. E uma das missões aqui do eu só queria fazer um comentário assim. Hoje a gente tem membros, né, em Belém do Pará, Fortaleza, Estados Unidos. Em Estados Unidos a gente tem Miami e Nova York. E são essas pessoas mais distantes que trazem as reflexões e aprendizados mais interessantes. Que legal, que legal. Então é isso. Estamos de acordo. Pessoas ao centro. O que eu estou aqui como Trends News, meu objetivo é provocar reflexões. Eu quero que você lembre do seu livro, pense diferente e que a gente junto possa pensar em novas soluções. É o ecossistema do HiHub, é o do Trends News, é o teu. Como a gente pode se ajudar, a galera que estiver aqui, a galera que está assistindo ou vai assistir a gente depois, que vai estar disponível no Trends News. E é esse o convite que eu faço. Obrigado a vocês. E deixe só, é importante, os seus canais e os seus canais. Eu agradeço muito se puderem me seguir. Me sigam no LinkedIn, por favor. A minha meta é chegar a 30 mil seguidores. Então, me ajudem. Fernando Sembranelli e HiHub Tech. Fernanda? Aqui. Bom, a gente tem um Instagram da Campus Humana, que eu acho melhor para vocês verem esse universo, que não é só meu, é de um universo de mães de saúde mental. E o meu LinkedIn, que eu gosto de conversar, gente. Eu gosto de trocar ideia, eu gosto de concordar e discordar, é Fernanda Campos Oliveira.